Amém? Agora, o que realmente significa a expressão sem mácula? Veja bem, quando ele disse sem mácula, ele estava se referindo à palavra grega amos, que literalmente significa sem mancha, ou seja, algo puro e imaculado. E amos significa algo que reduz a sua perfeição, que diminui a sua perfeição. Então, eu acredito que uma das coisas de que precisamos é santidade. Qualquer coisa. E ontem nós passamos por um total de 19 imperfeições morais. Sim, 19 imperfeições morais. 3 delas especificamente têm a ver com o amor, não é mesmo? Agora eu quero passar para a próxima imperfeição, que acredito ser de grande importância e relevância para nós, para a nossa compreensão e aplicação. Amém. Agora, a próxima imperfeição, ou o próximo amumus, que é um termo grego, é o seguinte. No versículo ali, a palavra de Deus diz claramente que devemos estar sem mancha ou sem ruga, o que implica uma pureza e uma perfeição que são essenciais. Sem mancha fala sobre a santidade e a pureza, e sem ruga fala sobre a sua incrível capacidade de permanecer jovem e vibrante. Porque quando uma pessoa tem rugas, a pessoa se tornou um homem velho e experiente. Sim, as rugas de fato significam que você, infelizmente, não conseguiu permanecer jovem para sempre. Não sei. Já terminei o acampamento. Eu posso ir para casa. Posso ir embora agora, não é? Sim. Porque isso é realmente um elo. Sim, sim, para que ele pudesse de fato apresentá-lo a si mesmo de uma forma mais completa e abrangente, uma gloriosa igreja. Não apresentar manchas nem ruga. Então as rugas são manchas, amomos, e as rugas falam da sua capacidade de permanecer jovem. Rugas. Olha, algumas pessoas estão discutindo comigo. Verifique a palavra rugas. Verifique a palavra ruga. O que é uma ruga? Uma pequena dobra ou um vinco na pele, especialmente no rosto, que é causada pelo envelhecimento natural ou por franzir a testa repetidamente. Ela vem do envelhecimento e também de franzir a testa, sempre insatisfeito, sempre olhando, sempre observando, analisando, e ela permanece. Sim, mas ela vem do envelhecimento natural e também do envelhecimento precoce. Então, é de grande importância, veja bem, até mesmo com os bispos que atualmente temos, eu tenho feito uma campanha contínua para tentar ter bispos mais jovens e com mais vitalidade. Eu quero pessoas mais jovens como bispos. Porque, veja, a igreja precisa sobreviver e ter a capacidade de permanecer jovem. Ela precisa ter a capacidade de não ter rugas. Sabe, às vezes você olha para uma mulher e vê que ela é bonita, mas o que é? E você percebe que
Não sei como dizer isso em inglês, mas é como se você visse que ela é bonita, mas tem algo. O que é? O que está errado? E veja, você pode não ver as rugas, mas acho que talvez elas sejam mais proeminentes em pessoas de pele muito clara. Acho que sim, é por isso que eles fazem cirurgia no rosto para remover as rugas e fazer com que pareçam mais jovens. E então você vê que aquela coisa parecida com uma bola de ovo, aquela forma oval, é realmente muito velha. H. Quando você vai para o norte de Gana, você vê muitas rugas. E eu perguntei a um irmão e ele me explicou que são as condições de lá. Isso afeta as feições. Então eles parecem mais velhos porque sofreram muito, porque as condições no norte são bastante severas. O calor intenso, o sol escaldante, a falta de água preocupante e a poeira que se levanta. Então, a igreja, de forma muito fácil e sem grandes obstáculos, chega ao ponto de ficar completamente coberta de rugas. E, por essa razão, não possui mais a capacidade ou a vitalidade de se manter jovem e vibrante. Quando olho para a igreja Macários, não sei se estou vendo rugas ou o quê. Sim, o convocador é jovem. Então, Ipo, como eu disse, eu o estava descrevendo como um irmão de 60 anos, 66 em 2049. E nós tentávamos imaginar como ele seria. Ver aquele velho homem de cabelos louros, aquele que vem ali vestido de branco. Sim, é assim que você sabe que ele costumava ser isso ou aquilo. Ei, muitas pessoas importantes nesta igreja que servem a Deus têm rugas. No reino do Espírito, no entanto, a verdadeira beleza é encontrada. Ruga significa que você não manteve a capacidade. Você não teve a capacidade de permanecer jovem. Sim, porque quando você consegue disfarçar as rugas do seu rosto para uma noiva, você realmente entende muito bem de fato. Isso significa que você conseguiu permanecer jovem. Sim. Sabe, um dia eu conheci um irmão. Sua esposa havia morrido recentemente e ele estava agora se casando com outra mulher. Quando vi aquela moça, fiquei bastante impressionado. Eu disse a mim mesmo, olha, talvez realmente exista um segredo muito especial nas senhoras idosas que eu ainda não conheço completamente. Porque parecia que ele escolheu uma senhora idosa para se casar. Sim, eu fiquei me perguntando, mas depois percebi que a esposa não estava morando com ele. Sim, ela estava morando em outro lugar. E ele também estava morando em outro lugar. Então pensei que talvez o casamento fosse por algum motivo. Eu não sei por que as pessoas se casam, mas talvez. Quais são os motivos pelos quais as pessoas se casam? Ficar de pé. Você tem. Você deve ter um microfone disponível. Às vezes há entrevistas. Por que as pessoas. Casados, por exemplo. Microfone. It is for 6. Sexo. E 2 filhos muito pequenos e adoráveis. Crianças. Uma é para sexo. 2 são filhos. Crianças. 3. 3 é. Essas são as únicas 2 razões, você sabe. Qual o seu nome? Georgina Depel. Georgina Pell. Você é casado? Não? Por favor. Você não é casado? Olá?
Quantos anos você tem? Talvez eu possa ajudar você. Você tem um amado. Por favor. Onde está o amado? Ele está lá em cima. O homem perto da câmera. Levante suas mãos. Pai, obrigado pela bênção que você deu à sua filha e pelo casamento que está por vir. Deixa eu vir, praticamente. Em nome de Jesus nós oramos. Tudo bem. Agora ela só tem 2 motivos para se casar: sexo e crianças. É isso. Essas são boas visões. É incrível. Então, quando vi, a moça estava hospedada em outro lugar e ele aqui. Eles se encontravam talvez 2 vezes por ano. Uma vez talvez na Páscoa e depois no Natal. Então, pensei que talvez houvesse outros motivos, mas acho... Qual o nome dela? Georgina Pé. Pelé? Sim. Ela é uma pastora. Sim. Andu? Ok. Então percebi que talvez os motivos de Pel não sejam um motivo, porque isso significa que deve ser uma vez por ano. E não sei se isso trará filhos. As crianças também não virão. Sim. Talvez haja outra razão pela qual as pessoas se casam que Georgina desconhece. Talvez pelo nome, ou não sei, para contar às pessoas que são casadas. Meu marido está neste país. Muitos ganeses fazem isso. Documentos. Sim, mas de acordo com as escrituras sagradas da Bíblia, você também precisaria estar completamente livre de quaisquer rugas ou imperfeições na pele para ser considerado verdadeiramente jovem ou para poder participar de relações sexuais, especialmente se a sua intenção não for mais a de ter filhos ou de procriar. Você precisa ser espiritual para fazer sexo. É preciso espiritualidade. Similar. Sem aqueles que não são espirituais, que não ficam doentes depois. E eles fecham a loja, eles escrevem nela. O local está atualmente fechado para uma extensa e necessária reforma. A reabertura está prevista para o ano de 2027 e é importante notar que os títulos de propriedade também têm seu vencimento programado para o ano de 2027. Além disso, há outros títulos que vencerão no ano de 2037. Portanto, temos vencimentos importantes em 2027 e também em 2037. Uau! Então, você sabe, é incrível que Deus queira que as pessoas sejam jovens. Estou chocado com a quantidade de pessoas que estão chocadas por estar escrito na Bíblia que Ele quer que a igreja seja sem rugas. Sim. Tipo, não é como se alguém tivesse a ideia de que deveríamos ser jovens. Mas a Bíblia diz que Ele poderia apresentar uma igreja gloriosa. Então, ele começou a dar exemplos de coisas que não deixam a beleza aparecer. Você vê rugas de esportes ou algo assim, você vê que deve ser santo e sem mácula. Isso significa que sem mácula quer dizer que você não teria essas rugas de esportes ou todas essas coisas que teriam te marcado de forma permanente. Quero dizer, sem amomos, um rosto jovem e vibrante, uma atitude jovem e cheia de energia, sim. Então, quando você vê a igreja do primeiro amor, ou algumas das coisas da igreja do primeiro amor, você pode pensar que, talvez um bispo esteja fazendo algo, ou talvez, esses são garotos jovens, ou esses são, eu vejo pessoas às vezes até rindo de nós,
Você vê, eles estão rindo de nós. Ah, esse nosso primeiro amor, seja lá o que for. Ah, você sabe, nós não somos tão jovens, sabe? E você sabe, esses são crianças, sabe? Nossos filhos, sabe? O que você não percebe é que você ficou coberto de rugas. Sim. Todos os seus cabelos estão grisalhos da cabeça aos pés. Estão grisalhos. Sim. Há momentos em que as pessoas trazem noivas e, com base na aparência da pessoa, perguntam: quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Aqui eles olham atentamente para as rugas e dizem: é exatamente isso que nosso filho realmente quer de nós? É isso que nosso filho quer de verdade? Esse iomo? Você conhece o iomo? Sim? Nosso filho vai se casar com essa iomo. O que é aquilo exatamente? Existe, de fato, um nome bastante específico para rapazes jovens que arranjam senhoras idosas como suas namoradas ou parceiras românticas. E esse termo é precisamente este, uma sugar mommy. The majestic and powerful pumas, known for their agility and grace, are often referred to as gigolo in certain contexts. A mulher é uma puma, uma predadora, e o cara é um gigolô, um acompanhante. O cara é um gigolô, ele é um menino bem pequeno. E as senhoras mais velhas, as pumas, as enrugadas. Às vezes, tem gente que olha o que estamos fazendo na primeira volta, aparência de igreja. No domingo não teremos domingo inchado. Não teremos um domingo inchado. Mas tínhamos pelo menos 6.000 pessoas presentes. Assim, um número impressionante de 6.000 pessoas. Pessoas, sim, muitas pessoas. E há uma multidão realmente considerável, mas organizado pelas crianças. Eles são apenas, somente jovens. Meninos e meninas muito, muito pequenos. Quer dizer, eu consigo entender perfeitamente por que Deus não quer que sua igreja tenha rugas ou que não consiga permanecer jovem e vibrante. Sim. Você vê? E isso vem também do que você realmente gosta. Veja bem, se você parar para olhar atentamente para o que você verdadeiramente gosta, o que você de fato gosta, você verá que isso pode ser perfeitamente refletido na igreja. Veja bem, quando você considera a idade de uma pessoa, quando alguém está envelhecendo, há também uma beleza intrínseca e uma dignidade inerente no processo natural de envelhecimento. Há uma certa e notável dignidade majestosa. Você entende o que estou dizendo? Isso vem com a idade, uma idade digna e respeitável. Sim. E as pessoas gostam disso. As pessoas gostam disso. As pessoas adoram usar suas rendas, suas mamas, seus cachecóis, seus quentes, seus vestidos e roupas magníficas e caminhar majestosamente, majestosamente e fazer uma apresentação majestosa e digna. As pessoas realmente adoram isso. Eles apreciam a beleza e a elegância de suas vestimentas tradicionais, exibindo-as com orgulho e graça em cada passo. É um espetáculo impressionante e cheio de significado cultural. Lembro-me de um irmão que me disse que quando nos casamos, no primeiro dia, minha esposa disse: não gosto de você. Quer dizer, eu realmente não preciso de você de forma alguma. Eu não quero você. No primeiro dia. Sim. Então eles. Ela disse que iria para outro hotel. Sim. No primeiro dia, então essa foi a primeira crise. Você entendeu? Então eles resolvem.
Mais tarde, a crise continuou a se desenvolver, mesmo durante a lua de mel. A lua de mel foi um verdadeiro e grande desafio. Sim, na verdade, no meio da lua de mel, o marido teve que fugir inesperadamente. Então ele fugiu durante a lua de mel. Ele correu para salvar a própria vida, entende? Mas não, minhas histórias são verdadeiras. A não ser que seja uma raposa. Tem uma raposa ou um rato ou algo assim no meio, ele correu para salvar a própria vida. Mas, curiosamente, ele não abandonou o casamento. Sabe o que aconteceu? Ele me disse que fomos casados por, digamos, cerca de 10 anos. Ele disse que durante esses 10 anos, quando íamos à igreja, ele vinha andando do fundo da igreja, porque a igreja era comprida desse jeito. Nós damos as mãos e caminhamos juntos de uma forma verdadeiramente majestosa e grandiosa, lado a lado, em perfeita harmonia. Eles caminhavam juntos de maneira majestosa, todo domingo, porque ele era pastor, sim, e eles caminhavam do fundo até a frente. E então, quando estão indo para casa, e na verdade eu já vi isso antes, porque já estive nessa igreja. Você os vê saindo juntos, mas ele disse que assim que entram no carro, cada um põe a mão para um lado. E quando chegam em casa, não dormem no mesmo quarto. Ah, sim. Mas para a apresentação, para a aparência de dignidade, de uma majestade imponente. A dignidade, no entanto, nem sempre está intrinsecamente associada a algo que seja considerado bom ou positivo. Sim, isso é um ponto importante a ser considerado. Na verdade, um dia fui a uma funerária nos Estados Unidos. Você sabe? Funerária? Sim, funerária. Onde eles se organizaram para enterrar. E eles tinham escrito no topo da funerária a palavra dignidade. Essa era a equipe principal, quero dizer, a dignidade. Então, para aqueles que gostam de dignidade, esse é o nome de uma funerária. Sim, sim. Porque eles querem que seja digno e respeitável. Sim. Rejoindeiro até descreve os demônios que estavam no H. Um deles era a respeitabilidade. Sim. Veja, com a respeitabilidade você não pode pregar e dizer às pessoas: não precisamos dos seus carros aqui, precisamos de ônibus. Porque na primeira igreja da vida não queremos carros, queremos ônibus. Deixe seu bens em casa, use-o no sábado, no domingo, vamos trazer ônibus. Ah, sim, esse é o nosso. Isso é. Veja bem, este é um dos nossos principais objetivos. No pastoreio descuidado deve ir G. O pastoreio descuidado deve ir. G é de campanha, de ônibus, de coleta, de doações. Não precisamos de carros particulares aqui, precisamos de ônibus públicos, precisamos de veículos Toyota, como as vans Hiace e outras minivans, e ônibus. Quando você fala para pessoas dignas, você sabe, isso é para os jovens. Os jovens agradecem a Deus pela juventude. Graças a Deus pelo zelo deles, pelo Senhor, neste momento de suas vidas. Sabe, Deus está te abençoando. Glória a Deus. Eu sou bom. Grato ao Senhor. Mas você sabe, nós já fizemos todas essas coisas antes. Sabe, nós já passamos por tudo isso, já passamos por muita coisa. Ei, dignidade. Sim, mas eu realmente não sei se estamos lendo a mesma Bíblia. Ela diz que ele pode se apresentar a si mesmo de uma forma muito clara e inconfundível. Uma igreja gloriosa. Glória, a propósito, é simplesmente lindo. Glorioso. Talvez seja uma palavra bíblica, mas significa bonito. Que igreja linda. A linda igreja. Não ter nenhuma mancha, não ter nenhuma ruga ou absolutamente nada do tipo. Quando ele disser ruga, vá.
eu realmente não sei o que dizer, se tem, quero dizer, uma certa dignidade, todas essas coisas importantes que vêm com as rugas, uma respeitabilidade inegável, mas que deve ser santa e completamente sem mácula. Isso é algo que a Igreja Macários realmente precisa muito e urgentemente. E quando decidi começar uma nova igreja, você entende? Quando decidi começar uma nova igreja, pensei, para onde devo ir? E decidi que iria para a universidade. Para os jovens, é como se alguém estivesse escolhendo uma nova esposa. Sim. Um dia eu fui a uma igreja. A igreja seria algo assim. E os membros da igreja estavam só no meio, mas a igreja era grande assim. E então, no fundo da igreja havia milhares de cadeiras. Entendeu? Sim. Ah, a pessoa deveria se levantar e sair agora. Tudo bem. Ó, sim. Eu estava te contando uma história. Eu disse que fui à igreja. A igreja tinha milhares de fiéis no fundo e os membros, a igreja, aqueles que eles organizavam, ficavam na frente. Então eu disse, o que realmente aconteceu com a igreja? Disse, todas essas igrejas estavam completamente cheias. Sim. A igreja terminou e o pastor explicou que era absolutamente inacreditável que a esposa do pastor tivesse falecido, que ela tivesse morrido. Ela morreu no domingo, depois do culto, e na quinta-feira foi o funeral dela. Quinta-feira. E o próprio pastor pregou no funeral da própria esposa. E então ele se casou com uma irmã, uma jovem linda. E os membros, eles não gostaram disso. Os membros, eles não gostaram disso. O pastor me disse, eu tenho o direito de me casar com uma moça bonita, mas os membros não gostaram disso. Talvez eles quisessem alguém com rugas. Como você se casa com uma menina tão pequena? Como você se casa com uma menina tão pequena? E os membros, este é o segundo pastor que me conta como os membros foram embora quando ele se casou novamente. Sim. As pessoas têm a ideia de que com base na sua idade ou em qualquer outra coisa, você tem que se casar com o que elas têm. Todo mundo tem uma foto. Sim. Aham. É o certo, absolutamente. Combina com você. Não sei o que as pessoas querem. Se você também for e trouxer uma pessoa mais madura, com certa aparência, eles também dizem, nós não queremos, não precisamos dessa. Essa aqui não combina com o nosso pastor. Quando você vai e traz uma garota muito jovem, essa também não combina com o nosso pastor. O que vocês querem? Então, irmãos e irmãs, não vamos admirar tanto a respeitabilidade. Sim, é isso que estou tentando dizer. Não vamos admirar tanto assim a respeitabilidade e a dignidade que são inerentes a cada indivíduo. Sim, porque muitas coisas você não pode fazer com respeitabilidade. Sim.
Quando você se casa, se torna uma noiva e se casa com um rapaz. Lembro-me de uma certa irmã que se casou com uma mulher mais jovem. O homem veio com sua energia, sua vitalidade e seu espírito vibrante. Ela disse: ei, isso abre e fecha de um jeito simples. Não posso fazer isso o tempo todo. Sim, as rugas não estavam mais funcionando adequadamente. Sabe, quando você vive muito, você vê as esposas das pessoas morrendo. Também neste sábado enterramos a querida esposa de alguém. Muito triste. Muito, muito triste. Então você vê o desafio de ter que escolher outro. Então você vê as escolhas e as decisões baseadas em algo muito complexo. Alguns ficam anos sem se casar novamente. Sim, é como Charlie, sei que não posso escolher se devo buscar dignidade ou rugas. Eu deveria optar por algo sem rugas. Eu deveria ir sem mancha. E você estará pensando no que as pessoas pensam. Você tem que ser um homem com propósito. Então, eu quero encorajar todos nesta igreja a gostar e amar a juventude. O bom é que até o carro que você dirige pode, de fato, revelar uma grande jovialidade, assim como eu. Eu uso uma picape. Sim. Esse tipo de carro digno não combina comigo. Sim. Porque me vejo trabalhando. Sim. É por isso que eu uso uma picape. Mas eu posso usar qualquer carro pela graça. Ah, sim. Se a igreja pode construir isso, você acha que ele não pode comprar um carro? Similar. Sua maneira de se vestir revela seu amor pela dignidade e respeitabilidade. É por isso que você vê que, sabe, os jovens têm seu próprio jeito de se vestir. Se você não estiver disposto a aprender, vai se perder. Sim. Eles têm seus próprios sapatos. Não é o que eu estou usando. Eles têm sapatos especiais que usam. Eu vi alguém usando um terno com tênis ou sneakers, ou seja lá o que for, uma combinação um tanto quanto inusitada. Sim, eu não pude acreditar no que vi. Eu disse: o que está acontecendo? Seus sapatos sumiram? Essa é a última moda. Esse é o estilo mais recente e verdadeiramente atual. Sim. Então veja bem, não é como se alguém fosse naturalmente jovem. A Bíblia Sagrada está nos ensinando que Deus vai fazer uma igreja e essa igreja, de fato, será gloriosa. E a glória da igreja está em ter, na verdade, duas coisas muito importantes e essenciais. Sem qualquer mancha visível, sem qualquer ruga aparente, sem quaisquer coisas que estragam as coisas, e com a capacidade de permanecer eternamente jovem ou a capacidade de remover completamente a velhice, de forma definitiva e permanente. E até mesmo a aparência da velhice e a realidade de quão velho você é, que você já está tão velho. Quão velho você é para estar como uma múmia. Quero dizer, Nike, muito profundo, e aonde você não envelheceu. Ah. Quero dizer, vocês são aqueles que estão esperando para serem nomeados chefes. Você está esperando por postagens para que você possa manifestar a dignidade adequadamente.
Deus está trabalhando em todos nós. Amém. 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 E veja, eu não sabia de todas essas coisas, mas quando fui transferido para a igreja First Love, percebi que um ministério sem rugas é diferente de um ministério com rugas. Sim, e é realmente diferente. É realmente diferente. E todos, inclusive todos, devem fazê-lo. Veja, nós respeitamos o antigo. Como podemos não respeitar o antigo? Nós somos tão jovens assim? Não. Seu bispo Ed tem 60 anos. Ele está na casa dos 60 anos. Sim, ele está na casa dos 60. Você parece mais jovem. Ele parece mais jovem do que muitas pessoas na igreja. Sim. E ele se comporta como se fosse mais jovem. Sim. A juventude está ligada à glória da igreja. Está sempre conectado à glória da noiva. As pessoas vão para onde é isso? Ela parece um pouco velha. Quantos anos ela tem? Disse. Ei, o que ela tem? Por que ela corpo? Ela é minha, uma senhora idosa. É uma senhora idosa. Ei, ouvi dizer que ela tem muito dinheiro. Sim, porque ela foi atrás dessa velha senhora. Sim, ouvi dizer que ela tem muito dinheiro e que ela é a dona disso. Ela é a investidora. E seus laços são maiores que de qualquer outra pessoa. Talvez haja razões pelas quais aceitamos rugas na igreja. Sim, porque, você sabe, no estilo da igreja do primeiro amor, todo mundo quer que você não seja apenas uma criança. Não estamos felizes com ninguém. Parece que não há nenhuma ênfase em pessoas ricas. E pessoas ricas ou políticos ou pessoas importantes, ou não há nada parecido. É como se nós simplesmente gostássemos de ter filhos e gostamos de muita gente. Sim. Então talvez você vá. É como se você não estivesse interessado. Tipo, ela é linda. Ela é. Quer dizer, ela tem ainda tem uma forma. Sua boa forma também é algo que conta. Vai ficar bem reto assim, de forma alinhada. Mas aí quando você ouve que, talvez ela tenha muito dinheiro, ou seja, dona de tantos títulos e letras do tesouro. É por isso. É por isso. É por isso. Porque, idealmente, você deveria ter conseguido outra coisa. Sim. Então, hoje eu quero que tenhamos essa mentalidade, que juventude não é a cultura de alguém. E sem rugas e sem envelhecimento precoce. Não é a ideia de alguém. Então, ele gosta disso. Você sabe como ele é assim. Nós queremos isso. Você sabe, isso e aquilo. Mas, na verdade, é a Bíblia que nos diz que ele pode apresentar a si mesmo uma igreja bela e gloriosa. Por isso, em Amós, a escritura que eu te dei foi aquela escritura sem mancha, sem ruga ou qualquer coisa que seja semelhante, para que ela seja santa e sem qualquer defeito. Amém. Podem sentar-se. Agora, na Bíblia você vê em Números capítulo 1 que estou falando sobre a imperfeição de parecer velho. Sim. Irmãos, se vocês fossem se casar novamente, vocês escolheriam uma mulher mais velha ou mais jovem? Aqueles que gostariam e uma moça mais jovem, levantem-se.
aqueles que sabem que realmente não querem a pessoa que tem agora, mas que, se porventura fossem se casar novamente, escolheriam uma mulher significativamente mais jovem ou talvez uma mulher consideravelmente mais velha, uma mais jovem, sim, definitivamente. Estão ouvindo? Sentem-se. Agora, aqueles que querem uma mulher mais velha, fiquem de pé. Quantos aqui não querem uma mulher mais velha? Alguém que seja como uma mãe para você. Você não quer uma figura materna ou alguém que seja como uma enfermeira para você. Ela vai cuidar de você e ser como uma mãe para você. Você não quer uma enfermeira materna? Você não quer uma figura materna ou alguém que possa controlar a casa como uma diretora. Uma diretora. Você definitivamente não quer uma diretora na sua casa. Meninas, espero sinceramente que estejam vendo isso. Meninas, por favor, não se sintam de forma alguma rejeitadas. Nós realmente gostamos muito de vocês. Mesmo quando vocês estão envelhecendo, ainda gostamos e sempre gostaremos de vocês. Mas o que estamos dizendo é que se tivermos que escolher, se houver uma opção, sim. E os homens mais velhos? E as irmãs? Você gostaria de um homem mais novo ou um homem mais velho? Quantos? Um homem mais velho se levanta. As meninas, se acontecer de você estar começando a andar novamente, levante-se. Quero ver quem quer. Você não quer ficar aí parado. Vejam, meninas, quando eram meninos, a Apple restaurou 10. Quando são 10, eles não querem ficar de pé. Você vê agora. Veja bem, quando chegou o nosso 10, nós nos levantamos livremente. Sim. Ok. Quantos de vocês gostariam que um homem mais jovem se levantasse? Um homem mais jovem que é forte. Sim. E o resto simplesmente não quer se casar. Pai, por favor, tome nota de que todos aqueles na igreja de Macari não querem ou não devem, de forma alguma, orar de maneira alguma. Certo, então vamos fazer de novo. Quantos querem os homens mais velhos? Sim, homens mais velhos, fiquem de pé. Sim, homens mais velhos, de fato. E quantos querem? Onde estão os homens mais velhos? Lindo. Um homem mais velho com grande... Veja, porque Jesus é o noivo. Então ele é mais velho, com cabelos brancos. A Bíblia diz, eu o vi, ele tinha cabelos brancos. Seus pés iam com um cinto. Ele era mais velho? Sim. Então o noivo é realmente mais velho. É lindo. É digno. Sim. Mas é a noiva que realmente não precisa ter absolutamente nenhuma ruga. Uau! Então Deus é poderoso. Amém. Agora, em Números capítulo 1, versículo 3, vemos que a Bíblia está dizendo que aqueles que irão para a guerra, aqueles que estarão envolvidos na guerra, diz a partir dos 20 anos, todos aqueles que são capazes de ir para a guerra em Israel. Tu e Arão os contarão segundo os seus exércitos, de que tribo? 20 anos ou mais. Em outras palavras, somente aqueles a partir de 20 anos são úteis.
A partir dos 20, você é muito útil para a nação ou para a igreja. Deus não escolhe pessoas de 40 anos. Ao contrário de Gana, você não pode ser presidente a menos que tenha 40 anos. Nós eliminamos de forma bastante significativa, provavelmente, a parte mais interessante e vibrante da população. Sim, é uma realidade preocupante. Ah, você é muito jovem. 30. Ah, você é muito jovem. 32. Você é muito jovem. Crianças. Eu me tornei pastor quando tinha 25 anos. Foi há 25 anos que me chamaram de pastor Dag. Eu tinha 5 anos de idade. Sim. Você tem 22 anos, é missionário? Sim. Sim, por que não? E você vai realmente se surpreender com a notável capacidade de pensar e raciocinar. Há pessoas que, quando estão no comando das coisas, por causa da idade, quando estão em reuniões, sim, a cabeça é que eles estão realmente fechando, os investidores estão falando abertamente sobre isso. Você não viu? Eles publicaram nas redes sociais fotos de diferentes presidentes em diferentes países. Eles estão dormindo profundamente porque é hora melhor. Há muito tempo, sabe, anos atrás, minha mãe, eu não podia visitá-la depois das 8. Às 8 horas ela fechou e anos. Agora até ela está muito mais velha. Mas às 8 horas não posso ir lá. Ela está mais perto. Tudo está fechado. Se você quiser vê-la, não poderá vê-la porque são 8 horas. Hora de dormir. À medida que você envelhece, a hora de dormir chega cada vez mais cedo, tornando-se uma rotina diária. Por volta das 5, você vê que o sono está chegando. Não é realmente pouca coisa. Sim, muito. Então, Deus pede a Deus em seu exército, em sua obra. Ele usa a idade de 20 a 20 anos. Aqueles que estão na faixa dos 20 anos são os que ele chama para o seu serviço. 20, 21, 22, 23. Até mesmo nos Estados Unidos e no exército, eles darão um jato que custou os 37 milhões. Um rapaz de 22 anos está voando. Eles não dizem a partir dos 40, 40 para cima. Você vai se sentir tonto. 20. E você vê que isso significa para nós verdadeiramente que o período em que você se torna útil é a partir dos 20 anos. Sim. Quando você é jovem, bonita e fresca. Sim, é exatamente nessa hora que Deus quer usar você de uma forma poderosa. Então, a igreja deve estar cheia desses pastores dedicados e desses jovens cheios de fé. Eu disse ontem que teríamos 50 pastores, espero que você esteja lá. Sim. 50 pastores deste acampamento? Sim. Jovens? Sim. Pessoas mais jovens? Assumirá o ministério e fará a obra de Deus? Sim. Nós precisamos disso, nós queremos isso, nós desejamos isso. Pessoas mais jovens. Então, é melhor nos preocuparmos com o fato de estarmos, de fato, envelhecendo. Ai, mais um aniversário, mais um ano que se inicia. Você vê, está comemorando uma festa de aniversário. Talvez você devesse estar chorando. Ó Senhor, estou ficando velho. Estou saindo da faixa. Então, todos os membros da nossa igreja devem ser completamente mobilizados e preparados para a guerra espiritual e também para o trabalho árduo e dedicado. Essa mobilização deve começar a partir da idade de 20 anos completos. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Para o ministério de verdade. Amém.
Você está me ouvindo? Sim, aos 20 anos de idade, um homem está completamente pronto para lutar bravamente por uma nação inteira e usar equipamento militar que custa milhões de dólares, um investimento considerável. Aos 20 anos, alguém está realmente preparado, de fato, para passar por grandes sacrifícios. Sim. Então, Deus está procurando por jovens também, que vão trabalhar para Ele. E a igreja deve estar cheia de jovens, um mar de jovens. Você pode perguntar ao bispo Ed quando eles vieram. Um dia, sim, um pastor veio do exterior e disse: suas igrejas têm um grande grupo de jovens. Ficamos ofendidos. Dissemos: o que esse homem vem nos dizer que nossas igrejas são um enorme grupo de jovens em Coleono? Nós não somos um enorme grupo de jovens. Somos velhos, somos maduros. Temos adultos. Se você não viu a tia Filipa, você viu? Não o tio Filipe, a tia, o tio isto, a tia isto. Sim, tia Mickey, senhor Edu, isso e aquilo. Como você diz que somos um grupo gigante de jovens? Ficamos incomodados por não saber disso. Na verdade, éramos como uma noiva muito linda. Sim, uma noiva muito, muito linda. Então, toda a igreja macabra deve se transformar em um gigante grupo de jovens. Amém. 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 Grupo gigante de jovens? Sim. Não tenha vergonha dos jovens. Sim, não tenha absolutamente nenhuma vergonha dos jovens, de forma alguma. Amém, Sol? Hoje Deus está chamando os jovens. Os jovens estão prontos para viver longe dos seus pais, prontos para lutar, prontos para viajar, prontos para ir e nunca mais voltar para casa, buscando novas experiências. E hoje os jovens, eles são ousados, eu te digo, eles sabem das coisas. Eles sabem das coisas. Um caça custa apenas 94 milhões de dólares. Eles entregam isso para alguém de 18 anos. 94 milhões. Quando ele bate e não consegue se recuperar, 94 milhões se foram. É impressionante. Então, nós vamos criar um grupo de jovens poderoso e com grande impacto. Segundo o livro de Crônicas, no capítulo 26, estou falando com vocês sobre a importância de não ter rugas. E estou dizendo que, em primeiro lugar, a Bíblia nos diz em Números que a partir dos 20 anos está tudo bem. Amém. A partir dos 20 anos está bom. Sim. Então, quantas pessoas com 20 anos ou mais são bonitas? Você é bom para nós na guerra, para ser pastor, para servir ao Senhor, para nomeação. Sim, nós gostamos. Nós queremos isso. Estamos orgulhosos disso. Na verdade, isso. Ele tem apenas 21 anos e é pastor. Sim, são apenas 21 anos. Eu era o chefe da Lighthouse Chapel International. 25. Eu fui um dos fundadores. 25 anos de idade. Amém. Segundo o livro de Dons Crônicas, no capítulo 26 e no versículo 1. Então todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o fizeram rei no lugar de seu pai. Ele construiu Elof e a restaurou em Judá. Depois disso, o rei dormiu com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar. E ele reinou por 52 anos. Sua mãe era Jecolias. E ele fez o que era mal. Você está lendo comigo? Você está lendo na sua Bíblia? Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor.
Ele fez o que era o quê? Ele fez o que era certo. Desde os seus 16 anos de idade, ele sempre fazia o que era certo. Desde os seus 16 anos de idade, ele sempre fazia o que era certo. A Bíblia, de fato, diz que ele fez o que era certo aos olhos do Senhor. Então, isso significa que você pode ser muito jovem e ainda assim fazer o que é certo. Por isso, não quero que, como pastores mais velhos, nos tornemos tão ontinias que ninguém possa se levantar por causa dos ontas e ontorianos que estão sentados na frente, parecendo muito obuniosos. O rei Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar. E você pode ver no versículo 9 que ele diz claramente: além disso, Uzias construiu torres. Ele construiu torres no deserto e cavou muitos poços. Provavelmente a juventude trouxe ideias, porque os jovens não são limitados pela experiência. Você sabe, tudo em que você tem experiência, você tem medo daquilo. E isso também te limita por causa de uma experiência que você já teve. Mas os jovens não têm esses limites porque não passaram por essas experiências. Eles são tranquilos. Então, muitas coisas que nos incomodam não incomodam eles. Ah, sim. Sabe, um dia conheci um irmão cuja esposa faleceu. Depois ele se casou de novo. Então eu conversei com esse irmão. Eu perguntei: você está bem? Ele disse: eu só tenho um problema. Que problema você tem? Este é um novo casamento. Você sabe qual era o problema que ele tinha nesse novo casamento? Acho que não. Acho que você não quer saber. Acho que talvez esse assunto seja maduro demais para isso. Acho que as pessoas que estão no acampamento realmente não querem esse tipo de coisa. Eu vou encontrar um outro grupo para poder contar a eles. O irmão, ele disse: eu só tenho apenas um único problema. Eu disse: qual é o problema? Ele disse: tenho medo que minha esposa morra. Sim, porque ele já viu uma esposa morrer antes. Você entendeu? Ocorre a ele que, se sua esposa não morreu, você não se importará que sua esposa possa morrer. Outro dia eu estava conversando com um irmão. Ele veio para: eu tenho um problema. Qual é o problema? Minhas provas são mais para o final do ano, dezembro. Qual é o problema? Ele disse: estou com medo. Medo de quê? Tenho medo de reprovar. Você está em janeiro e já tem medo de reprovar em dezembro. Sabe por quê? Porque ele reprovou na última. Sim, ele repetiu a última. Então agora havia medo do que estava por vir. Você vê, medos que não conhece, eles estão diretamente conectados a experiências passadas. E essas são as experiências que os jovens não têm. Eles não têm essa experiência. Então eles não têm esse medo e não têm essa limitação. Sim, eles nem se importam. Quando as pessoas são minadas, elas não têm ideia de que alguém pode morrer. Sim, isso nunca lhes ocorreu antes. É por isso que o rei Uzias pôde simplesmente construir torres no deserto. Ele não sabe o que acontece no deserto. Eles têm a mente livre. Sim, sim. Sabe, uma das coisas que eu realmente acho que até mesmo o governo deveria considerar fazer, se tivesse a oportunidade e a chance, é utilizar o exército para realizar muitas coisas importantes em todo o país. Sim. Como o quê? Não, como número 1, educação. Veja, porque o exército é disciplinado. Se você se juntar ao exército, e quando você se juntar ao exército, você será obrigado a ir para o JSS, sob o JSS militar. Militarizar? Você entendeu? Com disciplina. Se você não passar na disciplina de quarto guard e depois na universidade SHS, sim,
deixaremos que muitos dos nossos jovens sejam educados no exército, juntando-se a eles e tendo um exército maior e mais robusto, o que é fundamental para a nossa segurança nacional e para a defesa dos nossos interesses estratégicos. Tenha um exército maior. Então, o exército deve ser usado para construção, porque eles são disciplinados. Eles deveriam ser usados para construir muitas coisas no país, estradas e pontes, porque o exército tem um elemento muito importante de construção. E isso é fundamental. Sim, eles deveriam. Eles deveriam. Não sou político, então não me importo se as ideias são compartilhadas. Compartilhei todas essas ideias sobre as pessoas, sobre se elas realmente farão isso. Tenho sido cristão por tantos anos, servindo ao Senhor e trabalhando na igreja. Então, eles deveriam ser utilizados para a agricultura, sim, de uma forma bastante militarizada, com uma estrutura e organização bem definidas, entendeu? Possuindo as planícies e muitas áreas extensas, eles podem ser usados para formar um parque de vida selvagem, que seja vasto, muitas coisas. O exército pode usar, mas quando você sugere isso para uma pessoa experiente, a pessoa diz: exército. Aqueles que têm experiência não gostam dessas ideias por causa do que já viram antes. Antes que você perceba, haverá um anúncio em algum lugar. Um coronel tem cerca de 4.900 soldados sob seu comando. Está anunciando em algum canto que não está satisfeito com a economia ou que não está satisfeito com alguma coisa. Sim, por experiência. Porque já tivemos isso antes em Gana, quando as patentes assumiram o controle do país. Aqueles de que viveram isso. Acordamos de manhã. Você ouve a música e já sabe que vem um anúncio, e quando liga o rádio, ouve a voz do presidente Rawlings e ele vai te dizer algo. Compatriotas, a Constituição está abolida, o parlamento foi dissolvido, todos os ministros de gabinete devem se apresentar à delegacia de polícia de cantonamentos, isso e aquilo. Todos os membros do parlamento devem se apresentar à delegacia de polícia mais próxima para serem presos. Sim. Todos os membros do parlamento. Sim. Veja bem, meu pai concorreu a eleições como deputado uma vez e não ganhou. Então, quando aquela coisa chegou e eles anunciaram tudo, ele era o segundo. Todos os membros do parlamento, a que ganhou foi para a prisão e ele ficou em casa. Sim. Então, todos eles trabalharam juntos. Que bom para ele, praticamente. Sim. Eles prenderam todos os membros do parlamento. Mas houve uma senhora que ganhou qualquer uma. Acho que foi uma senhora que ganhou ou alguém que ganhou e ele ficou em segundo, sim, para ser um deputado. Sim. Eles prenderam todos os membros do parlamento. Então, quando você tem essas experiências e tem ideias, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Você vê isso? Ah, exército. Deveríamos fazer um grande exército. Então você ficará surpreso ao saber que não há muitos soldados em Gana hoje. Sim, porque para pessoas experientes, quando as pessoas estão insatisfeitas e há sentimentos ruins no país, alguém pode acordar e fazer algo que não vai te agradar. Você está aí vivendo, o rei Oiá tinha apenas 16 anos. Ele não se deixou limitar por suas más experiências. Sim. Mike Murdock se divorciou quando tinha, não sei ao certo quantos anos de idade. Ele era um homem bastante jovem. Ele não conseguiu se casar. Ele só se casou recentemente, com mais de 70 anos. Sim. Acho que ele tem agora 80 e poucos anos. Sim. Anos podem passar. Sim. Baseado naquilo que ele tinha visto antes. Baseado em quê? O que ele já tinha visto antes. Ele não estava entusiasmado.
pessoas ótimas. John Wesley, sua esposa, o deixou. Ele disse que eu não a chupei e que não voltaria para buscá-la. Sim. Ele disse que o dano que sua esposa causou há 1000 anos não pode corrigir o que ela fez. E quando ela o deixou, ele nunca mais a viu. Ele nem sequer foi ao funeral dela. Ele não sabia que ela estava morrendo e foi enterrada. Ela morreu 20 anos depois. Antes, nunca as pessoas achavam que ele iria conseguir. Não, não. Ele disse o quê? Eu já vi isso. Olha, está tudo bem. A mulher costumava segurar a mão dele e puxá-lo em reuniões. Sim, quero dizer, veja, as cartas particulares dele eram... Algumas pessoas obtiveram as cartas e as publicaram depois que ele morreu. Veja, é por isso que temos uma ideia do que ele estava vivenciando. Sim. É por isso que as pessoas dizem, com o que você vai se casar? Irei a todos os restaurantes. Algumas pessoas são conhecidas em todos os restaurantes da área. Hoje vão para o Fufu aqui, amanhã vão comer bangu aqui, amanhã tilápia aqui. Todo dono de restaurante os conhece. Sim. Então, Rei Uzias, por favor, olhe com muita atenção para isto, neste exato momento. Ele construiu torres, quer dizer, e então ele inventou coisas. Sim, suas mentes são verdadeiramente livres e desimpedidas. É por essa razão que Mark Zuckerberg, um jovem visionário, aos 25 anos de idade, já era o proprietário e líder do Facebook. Ele alcançou isso com 20 ou talvez 25 anos, certamente não com 100 anos de experiência. Nem 70, nem 40, nem mesmo 30. Ele construiu torres no deserto. Disse que Uzias tinha uma legião de homens de combate. Eles saíram em grupos. Então ele diz, ele fez em Jerusalém máquinas inventadas por homens astutos. Uau! Napoleão se tornou oficial do exército aos 16 anos de idade, muito jovem. Essas são pessoas de mente livre. Aprendi muito com as crianças pequenas. Eu estava perguntando, o quê? Alguns deles eram explicativos, esses estão desatualizados. Eu disse, o que está ultrapassado? Eles disseram, é isso que estamos fazendo agora. É isso que estamos vestindo agora. Foi isso que eu disse. Sim, por favor. Sim, por favor. Sim. Veja, você não sabe que sua experiência passada o afetou. É por isso que alguns de vocês não são bons parceiros para casamento, por causa de seus antigos namorados e antigas namoradas. Sim. Um irmão me disse, ele disse, eu não respeito meninas. Ele disse, eu não respeito. Uma garota não significa nada para mim. E eu disse para ele, você quer casar? Ele disse, eu quero casar, mas eu não as respeito. O que eu fiz com várias garotas, eu não as respeito nem um pouco. Então eu orei por ele para que começasse a desenvolver respeito, porque suas experiências o afetaram. Mas estou dizendo que os jovens, em geral, não têm muitas experiências de vida. É por isso, esse é um dos benefícios de uma pessoa sem rugas. Ele não conhece certas coisas ruins. Então vamos fazer isso. Vamos para cá. Vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo. Eu enviei missionários. As pessoas me acusaram de enviar missionários. O que é uma das coisas mais bonitas da nossa igreja. E nós vamos enviar mais. É agora que nosso zelo missionário está chegando. Mas veja bem, quando quero enviar um missionário ou mesmo abençoar alguém, penso 2 vezes. Eu penso nisso. O que esse homem vai dizer um dia? Você não tem nada, você não é nada. Você não tem emprego. Você entendeu? Você está recebendo uma oportunidade? Sim. O que é? Enquanto lhe dou uma oportunidade única na vida, levo-o para outras nações, levo-o para a Europa, para a Ásia, para muitos países do mundo, viajo com eles, ajudo-os, apresento-os.
Mesmo quando estão fracassando, nunca dizemos a eles que estão fracassando, porque você não diz ao seu filho que ele é um fracasso. Sabe? As pessoas podem ficar muito desanimadas, alguns pastores choram o tempo todo. Era isso. Em Isaías 42 dizemos, ele não falhará, nem se desanimará. As pessoas ficam muito desanimadas no ministério. Você não diz para elas, você é um fracasso. Nós dizemos, você conseguiu 25%. Isso é muito melhor do que 20%. Isso é muito melhor do que 20%. Tenho certeza de que da próxima vez você fará melhor. Na próxima vez que ele vem, ele conseguiu 35%. E você diz, o quê? Você está vendo agora? Está vendo agora? Está vendo agora? Muito mais alto que 25%. Na próxima vez que vem, conseguiu 45%. Você diz para ele, 45% quase foi o primeiro. Enquanto isso, ele ainda não passou. Você diz para ele que ele quase foi o primeiro da turma. Isso, é isso. Você está conseguindo. Muitas coisas nós não dizemos diretamente, porque se você disser, pode atingir a pessoa na alma e ela não consegue se recuperar. Você olha para 25%, você é um fracasso, homem inútil. 25% significa que você não sabe 75% das coisas. O que tem na sua cabeça? Papel higiênico, só isso. Não é assim que falamos com nossos filhos, nós os encorajamos e os apoiamos de uma maneira construtiva e positiva. 45% da próxima vez que ele vier, 50%. Então eu te dei um valor, você tem o seu valor, você subiu de 20 para 50. Você está fazendo isso, é assim que tratamos nossos missionários, encorajando-os. Então, mais tarde, alguém que tirou 25% e que até deveria ter sido demitido, vai se levantar e dizer, eu trabalhei muito duro, o Senhor me chamou, tenho servido, tenho feito isso. Olhe para isso. Baixo desempenho. Ao pesquisar por funcionários insatisfeitos no Google ou na internet, você encontra muitas histórias. Essa é uma das coisas mais comuns. Funcionários insatisfeitos frequentemente têm baixo desempenho. Eles não têm um bom desempenho. Quando você analisa, vê que eles não têm um bom desempenho. Eles fazem coisas erradas. E quando você aprofunda nisso, é impressionante. São as pessoas de baixo desempenho que falam muito, que insultam muito e que fazem muito barulho e uma grande confusão. Eles são pessoas de baixo desempenho. Eles já deveriam ter sido demitidos há muito tempo, quando tinham 25 anos. Nós não dissemos isso para eles. Sim, nós apenas os incentivamos a continuar. Sim. Os jovens não sabem dessas coisas. Os jovens não sabem dessas coisas. Lembro que alguns anos atrás um rapaz ele veio de um país estrangeiro. Ele disse que estava ouvindo minhas mensagens. E eu quero dizer, ele foi abençoado. E quero dizer que ele está tão atraído pelo ministério que ele quer fazê-lo. Ele voou para Gana. Acabei de trazê-lo para minha casa. Ele veio ficar na minha casa. Ficou na minha casa por muito tempo. Eu o aceitei como um dos meus filhos. Nunca o vi antes. Sim, hoje eu não faria isso. Eu nunca vi você antes. Eu simplesmente venho para a minha casa. Venha e fique na minha casa. Eu não te conheço em lugar nenhum. Ninguém me aconselharia a fazer isso. Ninguém diria, ei, com aqueles que você conhece não é fácil. Quanto mais alguém que você realmente não conhece, sim, é exatamente isso mesmo. A experiência de fato faz com que você se limite até mesmo nos seus próprios pensamentos de eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso ir ali, eu posso alcançar meus objetivos. Eu posso fazer isso. Não. Quando você passa pela experiência, sua mente nem flui. É por isso que precisamos dos jovens, porque, veja, Gana, do jeito que Gana está, a menos que alguém venha com uma ideia nova, o que estamos fazendo, quero dizer, olha, estamos todos aqui. Sim. Somos todos ganeses. Somos todos ganenses. É por isso que você sabe, você não me vê indo nessa festa, eu sou isso. Não. Sou amigo de todos eles. Você aconselha, se eles ouvirem, ótimo. Se não é isso. Oh, sim.
Sim, 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 sim. É incrível. Então, não diga para si mesmo, eu sou jovem, sou muito jovem. Não digamos na igreja, ei, você é jovem, você é um menino pequeno. Você sabe quando nós? Você sabe quando começamos? Você sabe como chegamos até aqui? Você sabe como viemos fazer isso e aquilo? Onde você estava quando isso, aquilo e aquilo aconteceu? Não. Ó, sim. Então, se você sentir desânimo e fracasso, olhe atentamente para a Escritura. Ele não falhará nem se desanimará até que tenha estabelecido o juízo. Na terra, invenções. Ó, sim, sim, então esteja pronto para o que está por vir. Amém. Agora vamos prosseguir com isso, com toda a certeza. Número 3. Eu realmente não sei se você tem tópicos, mas não importa absolutamente se você não tem. Tudo isso, na verdade, é apenas um único ponto. Lucas, capítulo 3, versículo 21, ele disse: E quando o povo estava reunido, o Espírito Santo desceu em forma corpórea, como uma pomba. E uma voz veio do céu que dizia: Tu és meu filho amado. De fato, em ti me agrado. E o próprio Jesus começou a ter cerca de 30 anos. 30 anos de idade. Quantos anos ele tinha? Quantos anos ele tinha quando Deus disse: Você é meu amado? Ah, eu gosto de você. Qual de vocês ouviu uma voz assim do céu? Ele disse: Você é meu filho amado. Bispo Ed, você tem 60 anos. Você já ouviu essa voz alguma vez? E Jesus tinha 30. Então não se trata de idade. Trata-se da graça de Deus e do dom de Deus que te darão a aprovação de Deus. Não importa quantos anos você tem. Não importa quantos anos você tem. O que importa é a graça de Deus, o dom de Deus e o poder de Deus. É isso que define uma pessoa. Sim. Não é a idade. Não é a idade. Na verdade, já conheci alguns jovens que são tão responsáveis. Tão responsável em tenra idade. Sim, muito responsável. Jesus era muito responsável aos 30 anos. O próprio Deus trouxe uma voz e disse: Este é o meu amado. Eu realmente gosto desse garoto em particular. 30 anos, esse rapaz de 30 anos, eu gosto dele. Hã? 30 anos de idade. Agora, em Lucas capítulo 2, versículo 41, a Bíblia diz: Ora, seus pais iam todos os anos a Jerusalém. E quando ele tinha 12 anos, com quantos anos ele estava? 12 anos de idade. Ele foi ao templo. Uau! Então aconteceu que, depois de 3 dias, eles o encontraram no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os, fazendo perguntas, e todos os que o ouviam se admiravam das suas respostas. Amém.